Olá, eu sou a Estela e estou aqui para falar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento das organizações. Esse conceito surgiu em 1969, quando o holandês Bernard Leeuwenhoek lançou um livro e ele trouxe esse olhar para as etapas de desenvolvimento das organizações, mais ou menos como são as fases da vida de um ser humano. A gente passa pela infância, pela adolescência, pela fase adulta e depois pela maturidade, né? Então, a partir desse olhar, as organizações também passam por fases de desenvolvimento. Segundo esse estudo promovido por Bernard, que é o fundador do NPI, um instituto reconhecido mundialmente de desenvolvimento organizacional, essas fases são 4. A primeira fase é a fase mais emocional, ou a pioneira. A segunda fase é a fase mais estruturada ou racional, a terceira fase é a fase integrada e a quarta fase é a fase associativa. O que é comum em todas essas fases é que elas são observadas a partir de 4 dimensões: a identidade, as relações, os processos e os recursos. Essas 4 dimensões, elas têm comportamentos e importâncias diferentes dependendo em que fase a organização se encontra. Por exemplo, na fase pioneira ou emocional, é a fase em que tudo começa. É quando alguém teve alguma ideia, algum empreendedor percebeu uma oportunidade, a partir daquilo começa a gerar uma mobilização, chama mais pessoas, faz com que muitas pessoas acreditem naquilo que ele está fazendo, mobiliza uma grande energia para que isso aconteça. Geralmente são pessoas próximas, são familiares, são amigos. É uma empresa que começa com pouquíssimos recursos, mas tem uma identidade muito forte. A força propulsora daquele pioneiro, nem sempre ela consegue ser definida claramente, mas ela é percebida e sentida por todos que fazem parte, começam a fazer parte daquele projeto. É uma fase, então, que as relações e a identidade são muito fortes, porém, processos são praticamente inexistentes. Todo mundo faz de tudo um pouco, não existe uma delimitação de papéis, não existe uma hierarquia, todo mundo trabalha conjuntamente, né? Os papéis não são definidos, é uma estrutura um pouco mais horizontalizada. Com o passar do tempo e esse negócio começando a dar certo, a empresa começa a sentir necessidade de investir um pouco mais nos seus processos e colocar um pouco mais de recursos. Às vezes para expandir, às vezes porque precisa comprar uma nova sede, porque precisa colocar algum equipamento, ou algum software, ou algum elemento que ajude a estruturar um pouco mais esses processos. Uma empresa pode ficar na fase pioneira durante muito tempo. Ela pode ficar 50 anos na fase pioneira, se ela continuar se comportando dessa maneira. Ou algumas empresas, como nos dias de hoje, as startups, por exemplo, costumam ficar na fase pioneira por meses. Então, a gente vê empresas hoje pulando da fase pioneira ou mais emocional para a fase estruturada e mais racional, num piscar de olhos. O que também traz um pouco de desconforto, porque a gente começa a sentir algumas dores que são relativas às dores de crescimento.